O famoso fundo do poço. O que fazer quando a gente se encontra nele? Bom, eu vou falar um relato pessoal meu. Eu acredito que pode ajudar tanto você que pode estar passando por isso, ou também as pessoas que já passaram por isso e também querem ajudar outras pessoas que estão passando por esse processo. Mas antes, para você que ainda não me conhece, eu sou a Giovana, eu sou estudante de psicologia, também sou cristã, atualmente eu moro no estado da Paraíba, sou do Piauí, mas estou morando aqui, então boa parte do que eu vou falar para vocês envolve esse contexto, certo? Já queria te pedir para você se inscrever aqui no canal, não sai desse vídeo sem se inscrever porque vai ajudar o canal a crescer mais e a alcançar mais pessoas o mais rápido possível, tá certo? Então vamos logo pro vídeo. Eu acredito que todo mundo em algum momento da vida já se encontrou em um lugar em que não gostaria de estar. E não foi diferente comigo, né? Quando eu tinha 18 anos, eu sonhava, né, em entrar na minha graduação, em uma graduação em uma universidade pública. E através dessa universidade pública, eu iria poder trabalhar, ajudar a minha família, enfim. E eu lembro que com 18 anos eu fiz vários planos, né? E um desses planos incluía, inclusive, passar no vestibular e posteriormente trabalhar, né, ajudar a minha família, né, aquele sonho de casar, construir, sabe, todas aquelas coisas que a gente sonha. Então, todos os meus sonhos, basicamente, eu construí pensando no que eu iria fazer quando eu terminasse a graduação. Mas eu lembro que quando eu estava no ensino médio ainda, eu fiz uma oração ao Senhor e eu dizia para Ele que queria honrar o Senhor com a minha profissão. E eu dizia que quando eu entrasse nos hospitais, eu ia poder falar do amor dele, eu ia poder ajudar aquelas pessoas que estavam ali naquele ambiente. Então toda a intenção do meu coração era voltada a agradar ao Senhor e honrar ao Senhor através da minha profissão. E eu lembro que com 18 anos eu passei no vestibular para enfermagem para a Universidade Estadual do Piauí e eu fui estudei durante um ano. Depois disso eu passei novamente para a Universidade Federal do Piauí e eu me mudei para a Federal, né? Saí da estadual e fui para a Federal. Eu comecei o curso do zero, né? Eu cursei um ano na UESP e depois comecei o curso do zero na UFP. Só que para a minha surpresa, quando eu já estava perto de fazer 23 anos, porque eu passei com 18 anos, eu desisti da graduação. Então, ali foi um momento muito difícil porque foi o grande sonho que eu idealizei da minha vida. O sonho que eu planejei e que eu acredito que eu fiz tudo correto, que eu honrei ao Senhor com tudo que eu fiz. E eu não entendia o porquê que aquilo estava acontecendo comigo. Porque eu amava muito o que eu fazia, eu tinha grandes planos ao terminar a graduação e eu não conseguia imaginar ter que voltar para casa com 23 anos, sendo que eu saí com 18, com o intuito de voltar para casa formada, né? E já tendo ali um futuro meio que já construído. Então tudo que eu havia meio que sonhado se desfez, né? Se desfez. Todos os meus sonhos que estavam dentro desse meu sonho, meio que eles se desfizeram. E aí eu lembro que isso foi em 2019 e eu tive muitas crises de ansiedade, porque muitas pessoas falam assim, era só uma graduação, mas não era só uma graduação, era tudo que estava junto dessa graduação. Foi todo o investimento da minha família durante quase 5 anos, foi todo um esforço de tempo, eu morando fora durante quase 5 anos. E tudo isso foi embora. E aí eu lembro que eu passei por um processo em que eu comecei a ter muitas crises de ansiedade, eu não queria mais sair de casa, eu não sentia fome, eu só sabia chorar. Eu lembro que eu chorava quase todos os dias. E eu não falava isso pra ninguém, porque na minha cabeça ninguém entendia o que eu tava passando. E às vezes quando eu falava pra alguém, a pessoa falava assim, ah, só a hora que vai dar certo, só a hora que vai dar certo. E era um sofrimento tão grande assim dentro da minha alma que eu não conseguia explicar. E antes disso já haviam acontecido várias outras coisas. Eu perdi meu pai no meio desse processo, em 2017, bem assim,
durante a graduação. Aí em 2018 eu sofri um acidente em que eu quase morri. E, e todas essas coisas foram se somando. E aí quando se somou o término da graduação, eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Porque eu sonhei tanto, Senhor. Eu queria isso pra te honrar, eu queria isso pra te agradar. E de repente eu tive que voltar pra casa da minha mãe. E eu tinha muito medo de agora o que eu vou fazer? Eu não quero ficar aqui, eu não quero ficar parada. E eu lembro que eu escondia da minha mãe que eu tava tendo crises, né, de ansiedade. E chorava, 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 chorava. E eu lembro que eu comecei a ter medo também de sair de casa. Era um medo assim que meu coração disparava, eu começava a passar mal. E eu lembro que a minha mãe só descobriu que eu tava assim porque eu tive uma crise na frente dela, assim. Eu comecei a chorar e, tipo, vomitar muito na frente da minha mãe. E aí, naquela hora, ela falou assim, ó, a gente precisa levar você no médico. E aí, eu fui pro médico, fui pro psiquiatra, fui pro psicólogo, e aí eu comecei a tomar uma medicação para que eu melhorasse, né? Porque todos os dias eu estava tendo crises. E aí, eu lembro que das coisas que me ajudaram a passar por esse processo foi aliado, né, ao tratamento farmacológico que eu estava fazendo, foi um amigo da minha igreja. Eu lembro que eu chamei ele e eu falei, ele era líder no caso, e eu falei, e ele foi na minha casa e naquele momento eu desabei chorando, falando tudo que eu tava sentindo. E assim, eu acho que eu nunca chorei tanto na minha vida, falando tudo que eu tava sentindo e que eu não aguentava mais. Era uma dor tão profunda assim que eu sentia na minha alma, que eu não sabia explicar. E eu lembro que através disso ele criou um projeto na igreja, que o projeto era Avivai-nos. E nesse projeto, as pessoas que estavam passando por algum processo difícil, enfim, a gente ia, então tinha oficinas de pintura, de lazer, de cozinhar, várias coisas assim do tipo, sabe? Então foi uma das pessoas que me ajudou nesse processo. Algo que me marcou nesse tempo foi que eu lembro que eu tava orando ao Senhor e eu falei assim, no auge assim que eu tava sentindo muita, muita, muita dor na minha alma, assim. Eu acho que só quem passou por um processo assim de sofrimento intenso, psíquico, assim, na alma que vai entender, sabe? Mas eu orava assim, Senhor, por favor, tira essa dor de mim, porque eu não aguento mais. E não passava. E eu lembro que a minha oração mais sincera que eu já fiz ao Senhor foi dizer assim pra Ele, Senhor, eu tô pedindo pra essa dor passar. E se essa dor não passar, eu vou ficar com o Senhor mesmo na dor. Sabe? Eu acho que foi a minha oração mais sincera. E eu lembro, a Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Mas isso não quer dizer que a alegria ela vai vir no dia seguinte, né? E o meu processo demorou um tempinho até eu conseguir eu me restabelecer, né? Mas porque toda vez que a gente perde algo, as pessoas têm a noção de que o luto é relacionado apenas à perda de pessoas, mas o luto está relacionado à perda de algo que é significativo para você. Então, sonhos, projetos que você investe, principalmente projetos que você acreditou ali que ia dar certo, que você fez tudo certinho, que você colocou diante do Senhor e de repente não deu certo, isso é uma perda, né? Isso que eu vou falar para você é bem forte, mas foi algo que eu dizia e que eu não tinha a mínima noção da profundidade do que significava essa frase, sabe? Eu lembro que eu colocava no meu status assim do WhatsApp, os planos de Deus não podem ser frustrados, então que se frustrem os meus. Só que eu nunca tinha tido noção do que significava, sabe? Mas depois eu entendi e depois orando, conversando com o Senhor, eu entendi, né, o porquê que tudo aquilo tinha acontecido. Uma vez eu estava lendo a Bíblia e o Senhor me confirmou uma palavra que ele já tinha me dito em 2017.
E quando tudo isso aconteceu, eu entendi que era uma confirmação do Senhor, né? Aquelas coisas acontecendo, porque, é, na verdade, quando eu saí da UFP, eu saí porque eu não me via mais exercendo a profissão. Era a profissão que eu amava, né? Que eu queria exercer. Mas que, de repente, todo aquele amor que eu sentia desapareceu do meu coração. Então, quando eu olhava para o meu futuro, eu não conseguia me ver exercendo aquela profissão. E aí foi onde começou todo um outro processo para eu me descobrir do que é que eu iria fazer, sabe? Senhor, agora o que é que eu vou fazer? Né? O que é que eu devo fazer? Qual é o meu propósito? E aí é onde entra a parte de como eu vim parar aqui na Paraíba, porque não fazia parte dos meus planos. Então, em 2019 eu disse, eu vou fazer o Enem novamente. Fiz o Enem e no início de 2020 eu coloquei minha nota para todas as universidades do Piauí, porque na minha cabeça eu teria que passar para o Piauí, porque minha família morava lá e eu não tinha como morar em outro estado, né? Como que eu vou morar em outro estado sem a condição financeira, sem família? Como que vai ser isso? Mas mais uma vez o que prevalece é o propósito do Senhor e não os nossos planos. E aí não passei nenhuma no primeiro semestre no estado do Piauí. E quando foi antes de eu jogar minha nota no segundo semestre, eu tive que assinar o termo de desligamento da universidade. E aí, quando você desliga o termo de desligamento da universidade do curso anterior, não tem mais volta, né? Porque quando você tranca, você ainda pode voltar, mas eu me desliguei completamente da universidade. E eu lembro que quando eu peguei esse termo, eu fui com ele, entrei no banheiro com esse termo, e antes de assinar, eu orei ao Senhor e disse: Senhor, eu te entrego esse curso em tuas mãos. E eu lembro que eu assinei e senti uma alegria tão grande no meu coração. Sabe quando você tá tomando uma decisão difícil, mas que você tá completamente feliz e tipo, eu sei que eu tô fazendo a coisa certa? Foi isso que aconteceu. E eu lembro que eu fiz um propósito com o Senhor para que ele me dissesse, né? Porque eu não sabia se eu iria passar no segundo semestre e eu queria muito passar. Eu coloquei diante dele isso. E eu queria que ele me falasse alguma coisa a respeito disso. E eu lembro que eu fui pro banheiro, pro quintal da minha casa, peguei uma cadeira, peguei a minha Bíblia e disse assim: Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo acerca da minha graduação, se eu vou passar, em meio a esse processo todo, sabe? E aí eu lembro que eu abri a Bíblia e li dois textos bem diferentes, textos diferentes da Bíblia, mas que falavam basicamente a mesma coisa. E nisso o Senhor falou comigo que eu iria passar. E pediu para que eu fizesse 21 dias de jejum e oração. Então, diante daquela palavra, eu fiz 21 dias de jejum e oração e passei para as duas universidades que eu coloquei. Eu passei para São Luís Maranhão, ganhei 100% da bolsa de psicologia lá, e passei aqui no estado da Paraíba, também para psicologia em uma universidade pública. E eu lembro que eu até fui em São Luís Maranhão, fiz a matrícula lá e por 2 dias saiu o resultado daqui. E eu optei por aqui, porque eu pedi ao Senhor, porque eu queria, né, passar em uma universidade pública e tudo mais. Só que detalhe, quando eu coloquei a minha nota aqui para Campina Grande, eu não falei para minha mãe, não falei para meu irmão, não avisei ninguém, para não, justamente para não ter barreiras, porque eu sabia que eu falei com o Senhor, Senhor, se for da tua vontade, eu creio que o Senhor vai prover todas as coisas. E assim foi. Então, assim, o que eu tô vivendo hoje é o cumprimento de uma palavra que o Senhor me deu em 2017. E só depois, após todos os acontecimentos, de eu ter saído da UESP, de eu ter saído da UFB, de eu ter saído do meu estado aqui para outro estado, tudo faz parte de uma palavra que o Senhor me deu, que eu acredito que futuramente, né, eu possa vir de novo falar mais coisas sobre isso, mas no momento o que eu posso dizer é isso. E depois que tudo isso aconteceu, eu sempre tenho em mente que os propósitos do Senhor é melhor do que os meus planos, sabe? Quando eu vim aqui para Campinas, sabe assim, tudo mudou. Eu realmente me encontrei em um local em que eu nunca imaginei viver coisas tão boas aqui, sabe? Quando eu olho para todo aquele meu processo, que foi em média 2 anos, e eu lembro quando eu vi a incerteza, né, sem saber o que iria acontecer, sem saber como que eu vou para um estado, Senhor.
que como que vai ser, né? Mas realmente o Deus que dá a visão é o Deus que dá a provisão. E eu tenho vivido isso todos os dias, sabe? É você de fato confiar na palavra que ele lhe dá e você seguir. E, e vale a pena você atravessar todos os desertos com ele. Porque deserto não é lugar, né, de permanência, é um local de passagem. E você que está passando, seja qual for o seu processo, não sei se é a perda de alguém, se é a perda, não sei, sabe, a perda de um sonho, algo que você se frustrou, né? Eu acredito que Deus ele pode fazer novas todas as coisas, né? Aqui eu encontrei uma igreja, aqui eu encontrei amigos que eu considero família, sabe? Que eu vivo coisas tão alegres e felizes que quando eu olho para trás eu penso, nossa, o Senhor realmente faz de novo todas as coisas, né? A alegria vem, nem que seja um ano ou dois, mas o meu recado é que permaneça firme com o Senhor no seu deserto, sabe? No seu processo. Outra coisa que eu aprendi também é que o Senhor não nos chamou para ficarmos parados por conta das nossas frustrações. Sabe? Porque quando você passa por um período assim de frustração e tudo mais, às vezes você quer ficar paralisado, você não quer mais sonhar, mas esse não é o chamado do Senhor para as nossas vidas. Sabe, a gente deve olhar em meio a esses processos para que o Senhor diz sobre nós, para o que a palavra dele diz sobre nós, de que ele faz novo, né, todas as coisas. E eu quero te dizer que se você está se sentindo parado por conta de uma frustração que você viveu, o Senhor não nos chama para nós ficarmos parados. O Senhor tem algo para fazer em nós e através de nós. Sabe, a nossa existência aqui, ela não é um acaso. Nós temos um propósito aqui nessa terra e Deus quer usar exatamente você, Ele quer usar a mim para cumprir isso que Ele deseja fazer através das nossas vidas. Não deixe o medo e as frustrações te impedirem de sonhar novamente, de dizer que você não tem mais nada para fazer, porque enquanto nós estivermos aqui, Deus tem algo novo para fazer. Nós vivemos 100 anos, nos nossos 100 anos, Deus vai ter algo novo para fazer nas nossas vidas. Eu estou aqui para te dizer que você pode sonhar. Eu estou aqui para te dizer que o Senhor já está no seu futuro. O Senhor já está no nosso futuro. Então não há por que nós temos medo. E o medo, ele tenta às vezes parar a gente, mas não deixa o medo te parar. Porque o medo, ele é uma prisão sem grade, sabe? Quando você tá preso em uma prisão, tá a grade aberta e você não sai. É isso que o medo tenta fazer. Então não deixa o medo te paralisar, não deixa ele te impedir de sonhar novamente. Tenha sempre em mente aquilo que o Senhor diz sobre você. Quando você estiver naqueles momentos em que você não sabe o que fazer, vai lá na Bíblia e vê o que Deus diz a teu respeito, porque essa é a palavra que vale. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu, de fato, me abri aqui para vocês contando um pouco da minha história, né? Um trechinho da minha história, mas justamente com o intuito de ajudar você que esteja passando por esse processo, tá certo? Não se esquece de se inscrever aqui no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo.